Olá, olá, boa noite. Minha mami, primeiríssima a entrar. Boa noite. Vou esperar mais um minutinho e aí a gente entra no tema. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Nessa segunda-feira à noite, chuvosa, raios e trovões. Mais um minutinho. Olá, olá para todos. Olá, Ju, boa noite, saudade. Paula, minha xará. Boa noite. Gabi. Bom, vou começar porque estou prevista aqui para encerrar 21h30, tá? Essa live vai ficar gravada depois, vou baixar, vou deixar na minha linha do tempo do Instagram e também no canal do YouTube, então quem perder esse comecinho pode olhar lá depois, tá? Hoje o tema é constelação familiar, falar um pouquinho aqui desse tema que eu adoro, dessa filosofia linda que chegou na minha vida há um tempo já e que cada vez mais eu tenho utilizado por N motivos, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Paula, eu sou psicóloga, tenho 41 anos, trabalho com psicologia clínica já há 18 anos. E nessa trajetória, como psicóloga, a gente vai conhecendo um monte de coisa bacana que super nos ajuda nos atendimentos. E na medida que a gente vai se trabalhando também, né, a gente vai notando que algumas coisas precisam ser direcionadas para determinadas técnicas, métodos. E aí a constelação familiar chega na minha vida para me auxiliar também em determinados casos que vão ficando muito travados, sabe? Então, quero contar um pouquinho da minha experiência com a constelação, né? Desde que eu decidi ser psicóloga e tudo, iniciei vários tipos de análise, né? E aí a gente vai soltando um pouco do conteúdo que a gente tem dentro da gente, vão surgindo novos conteúdos. É assim o psiquismo, né? Nosso inconsciente tá cheinho de informações e essas informações combinam com os comportamentos que a gente exibe no nosso cotidiano. E aí chega um momento da vida que muitos questionamentos e dúvidas vão surgindo e não foi diferente comigo. Quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos, eu fui me questionando sobre coisas que aconteciam na minha vida sem muita explicação. E aquilo ficava sem resposta, eu não tinha uma resposta.
né? Eu só me via, às vezes, sofrer com determinadas coisas e não tinha um porquê. E aí eu fui buscar alternativas para me ajudar a enxergar coisas que eu ainda não estava vendo. Uma delas era uma questão muito interessante que é o adoecimento recorrente. Eu ficava muito doente, inexplicavelmente. Diversas doenças eu tive, né? Desde jovem, sempre doente, muito doente, uma doença emendada na outra. E aquilo, no começo não me intrigava, só me achava mesmo uma pessoa doente, cheia de sintoma. Depois de fazer quase 8 anos de análise, procurar outros tipos de abordagem para trabalhar em mim mesma, tá, gente? Eu fui percebendo que faltava coisas. Foi aí que eu iniciei um tratamento com uma terapeuta e ela colocava bonecos para serem representantes de pessoas na minha vida. E aquilo fazia muito sentido para mim, né? Foi uma das primeiras vezes em que eu entrei em contato com o que a gente chama de constelação familiar. Na verdade, é a filosofia das constelações familiares, né? Eu coloquei uma chargezinha lá de perguntas hoje no Instagram e me chegaram 6 perguntas. Então, na medida que eu for falando, eu vou abordar essas perguntas, né? A primeira pergunta que apareceu lá foi assim: constelação familiar tem a ver com espiritismo? E essa é uma pergunta recorrente. Quem participa de dinâmicas de constelação familiar acha que tem um espírito lá no grupo, né? E não tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver. Eu vou explicar já já como é que funciona, mas assim, a constelação familiar é uma filosofia que revela dinâmicas familiares. Então, quando eu coloco um representante para mostrar comportamentos de algum ente querido meu, que pode ser meu pai, minha mãe, um irmão, pode ser também um chefe, pode ser uma namorada, um namorado, pode ser um ex-namorado do namorada da minha mãe ou do meu pai, pode ser um avô. Essa pessoa mostra ali na dinâmica comportamentos iguais a dessa pessoa que ela está representando. Então, essa representação ela é totalmente explicável, né? Mas ali eu tenho uma foto do que eu preciso ver, parece. Aquela imagem fica para mim e aí a pessoa que está facilitando o processo de constelação, logicamente, vai me levar a raciocinar, né, para enxergar alguma solução para aquele problema. Funciona mais ou menos assim, tá? Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com espiritismo, isso é uma filosofia, né? Quem escreveu essa filosofia, vou falar aqui quem descobriu essa filosofia, foi o Bert Hellinger, um alemão que na época era missionário e foi mandado em missão lá para a África do Sul e ele começou a observar famílias africanas, tribos africanas. E ele percebeu que havia padrões que se repetiam nas tribos, né? Coisas que aconteciam nas famílias, aconteciam também em outras famílias, aconteciam com os filhos. Então Bert começou a ficar intrigado. Peraí, aqui tem alguma coisa para a gente olhar, né? E na medida que ele começou a observar, observar e observar, ele foi escrevendo a filosofia. Se a gente pensar numa abordagem, a gente diz que é uma filosofia fenomenológica, né? Tem a ver com a nossa experiência, sabe? Vou deixar uma metáfora aqui, funciona mais ou menos assim. Eu posso te dar um livro que ensina você a nadar. Você pode ler como é que nada, né? Os tipos de nado que existem, você pode ler sobre apneia, mergulho, e você vai ter uma ideia ali no livro do que é nadar, do que é natação,
Mas você só vai saber de verdade o que é nadar se você entrar na água, entrar numa piscina, entrar no mar, entrar num rio e bater os seus bracinhos lá e as suas perninhas. Então, imerso nessa água é que você vai ter a experiência completa do que é nadar. A fenomenologia é assim. Então, a gente sugere uma conduta ou a gente mostra uma conduta e o cliente experimenta essa conduta. Se você me perguntar assim, mas o resultado é certo, é eficaz, é esperado? Aí que tá. Quando trata-se de uma filosofia, a gente não está falando de ciência, a gente está falando de filosofia. É diferente. Na ciência, faz-se experimentos e tem-se resultados numa gama de pessoas de determinado sexo e idade, espera-se determinados resultados. Na constelação familiar não é assim. Na constelação familiar, a gente tem uma conduta mais individualizada. A pessoa traz o tema que ela quer tratar, que ela quer olhar, e a partir daquele tema a gente desenrola a dinâmica, que pode ser feita individualmente, né? Ou pode ser feita em grupo também. Eu já participei muitas vezes dos grupos, já participei individualmente e hoje eu estudo, porque cada vez mais, né, vou seguir aqui a conduta de um professor meu, cada vez que eu estudo, eu ajusto a minha postura em relação ao mundo, em relação aos conflitos que eu tenho, e a partir desse ajuste, eu colho muitos resultados positivos. Então, vou voltar lá no começo da live, quando eu falei assim, eu tinha um quadro de sucessivas doenças que se manifestavam no meu corpo, né, desde jovem. Mas isso começou a me intrigar ali pelos 30 anos e eu percebi que era um padrão repetitivo na minha vida. Quando eu observei qual era o padrão, por que eu estou adoecendo tanto? O que está por detrás desse adoecimento? Eu estou leal ao quê? Né? Que padrão é esse que eu herdei de algum parente meu passado que está me influenciando diretamente? Que postura eu tenho que ajustar para que eu pare de adoecer? E aí, logicamente, a solução se revelou para mim e eu pude fazer esse ajuste com o maior carinho e o maior amor, né? Então tem uma história na minha família, uma história antiga, aonde minha avó biológica morreu no parto de gêmeas, que são irmãs da minha mãe. E a minha mãe foi adotada, ainda muito pequena, né? E para a constelação familiar, para a filosofia, nenhum parente nosso pode ficar de fora do sistema. Ele precisa ser reconhecido de alguma maneira, ele precisa ter um lugar de amor no nosso coração, um lugar de respeito no nosso coração. Então, quando isso veio para minha consciência e eu pude dar a devida importância para minha avó materna biológica, a partir deste movimento interno no meu coração, eu parei de adoecer. E as coisas passaram a fazer muito mais sentido na minha vida. Então, essa é uma experiência que eu poderia explorar, contar aqui mais e mais, mas eu quero falar um pouco mais das leis sistêmicas e de como elas atuam nas famílias, tá? Então, isso foi o que aconteceu comigo. Mas eu quero dar alguns outros exemplos e responder algumas perguntas que eu recebi para a gente poder ilustrar e para as pessoas começarem a entrar em contato com a filosofia e observar a riqueza que ela traz para a nossa vida. Então, assim, o Bert, ele observou que a família é o centro de tudo.
é na família que começa tudo. As nossas primeiras relações acontecem ali com os nossos pais, com os nossos avós, e nós somos produto dessa família, né? Um dos meus professores diz o seguinte: nós somos uma misturinha. Papai, deixei até uns bonequinhos aqui separados. Papai encontra mamãe, os dois têm um encontro aqui, e aí nasce uma criança. Então, uma das coisas que a gente precisa desmistificar nesse sentido é que esse encontro aqui não necessariamente precisa ter sido um encontro de amor, não necessariamente precisa ter sido um relacionamento de anos, um casamento, nada disso. Às vezes, o homem encontra a mulher uma única noite e aí nasce uma criança, né? Essa é a força da vida. E esses dois aqui passam a ser pais, né, dessa criança. Não tem como desfazer esse laço. Essa é uma das coisas impactantes que o Bert traz, né? É que a nossa origem começa nos nossos pais biológicos. Portanto, se eu excluir algum desses pais do meu sistema por algum motivo, eu vou sofrer as consequências lá no futuro, ou os meus filhos sofrerão as consequências no futuro, tá? Essa é uma das primeiras coisas. Bom, aí o Bert observou que haviam 3 leis. Primeiro ele chamou de leis do amor, depois ele chamou de leis naturais que regiam os sistemas familiares, tá? A primeira lei é a lei da ordem. A segunda lei é a lei do pertencimento. E a terceira lei é a lei do equilíbrio, tá? Então, são 3 leis. Bem basicamente, tá, gente? A primeira lei que rege os sistemas, então veja, o Bert trouxe uma questão que também é polêmica para muitas pessoas, mas para mim tá ok, né? As leis atuam sobre as pessoas, sobre as famílias, independente da nossa concordância ou não. Assim como a lei da gravidade atua sobre a Terra, sobre a gente, mesmo que a gente não acredite na lei da gravidade, ela vai continuar atuando sobre nós, né? E é assim também com as leis naturais. Então, a lei da ordem, por exemplo, ela continua atuando sobre nós, independente da gente aderir ou não à lei, independente da gente gostar ou não, da gente acreditar ou não, a lei vai continuar atuando sobre o nosso sistema. E o que é a lei da ordem? A lei da ordem tem a ver com hierarquia. É simples. Quem vem primeiro, quem vem depois, vem depois. A nossa conduta é muito simples. Se os meus pais vieram primeiro, eu vim depois, então eles têm mais força do que eu, mais importância, eles têm precedência sobre mim. E eu, se eu quiser ter uma vida tranquila, leve, em paz, eu preciso olhar para esses pais com amor, no mínimo com respeito, porque deles eu recebi a vida, né? Então, os meus pais têm precedência sobre mim. Se eu pensar nos meus avós, eles têm precedência sobre os meus pais e precedência sobre mim. Se eu pensar nos meus bisavós, eles são maiores que os meus avós, maiores que os meus pais, maiores do que eu. A lei da ordem é muito simples. E o entendimento que muitas vezes a gente precisa ter é que nós somos pequenos diante do tamanho, né, da nossa ancestralidade. Então, se a gente for pensar que eu tenho 2 avós maternos e 2 paternos, 4 avós, bisavós, né, para cá, mais aqui. Então, quando eu olho para trás, eu vejo uma multidão de gente que veio antes que eu, fazendo um monte de coisa importante,
né? E quando chega na minha geração, muitas vezes, a pessoa se sente super importante muito mais do que veio antes, né? A lei da ordem, quando ela é violada, ela gera inúmeras perturbações, tá? Eu fiz uma colinha aqui, então eu vou colar algumas vezes. Então veja, muitas vezes tem aqui o papai e a mamãe, né? E aí o filho cresce, o filho ou a filha cresce. E esse filho ou essa filha se acham super mega importantes, muito mais inteligentes do que os próprios pais. Esse filho acha que sabe muito mais do que o pai e a mãe, né? Que ele pode resolver as coisas muito melhor, que jamais ele vai dar para os filhos dele as coisas que os pais deram, ele vai dar muito melhor para os filhos dele. Então, essa conduta arrogante de se sentir melhor do que os pais que vieram antes, né? Essa conduta muitas vezes prepotente, ela faz com que o filho, que se acha melhor e tudo, tenha inúmeros fracassos, sabe? Inúmeros fracassos, doenças, insucessos no trabalho, nos relacionamentos, sabe? Quando eu violo a lei da ordem, quando eu olho para os meus pais e digo, ah, imagina, vocês não são tão bons assim, não. Aliás, vocês são péssimos. Eu sou muito melhor que vocês. Eu vou fazer muito melhor que vocês, sabe? Ou outra conduta, às vezes um dos pais é doente, tem alguma doença, a mãe é depressiva, teve depressão pós-parto, o pai é alcoólatra, então o filho olha para esses pais também com um olhar de exigência, também se achando melhor, também achando que não vai repetir esse padrão novamente, porque imagina, ele é muito melhor. Então, todas essas exigências e esses julgamentos bem taxativos fazem com que o filho muitas vezes sofra inúmeros fracassos. Essa é uma conduta que aparece muito, né? Quando o filho chega no consultório e diz: imagina, eu não tenho pai, eu não vou fazer igual ao meu pai, o meu pai é um. Vou falar um palavrãozinho, tá? Meu pai é um bosta. Meu pai é não sei o quê, meu pai não sei o quê. Bom, e aqui eu tenho muitos casos que eu poderia ilustrar, tá? De condutas que quando a ordem se recompõe, essa pessoa passa a prosperar, essa pessoa passa a ter sucesso novamente, tá? Então, por exemplo, há um tempo atrás eu atendi um rapaz que vinha com essa queixa, né? Ele vinha com uma queixa de que ele não tinha sucesso no trabalho, ele não conseguia ter dinheiro, ele vivia infeliz, vazio, tomava remédios para depressão, enfim, uma série de reclamações. E aí a gente vai perguntando, vai questionando, e eu perguntei sobre o pai dele. Cadê seu pai? E aí ele falou: meu pai é um bosta. Meu pai não tem nada, meu pai não sei o quê, é todo enrolado, é todo endividado, tem sérios problemas com dinheiro. Então eu comecei a pensar, olha que interessante, né? Um pai que tem problemas com dinheiro e o filho que faz igual e que tem uma postura de profunda exigência e julgamento para esse pai que veio antes. É como se o filho desse de dedo na cara do papai, assim, querendo dizer: eu sou melhor que você, mas no fundo ele não consegue ser melhor, entende? Então, lógico, a gente montou ali a dinâmica com os bonecos e eu pedi para ele dizer para o pai dele, né? Diz assim pro seu pai: pai, você é tão ruim, mas tão ruim com dinheiro que eu resolvi ser igual. E aí ele ficou extremamente desconfortável com isso. E no fundo, a solução vem quando ele pode dizer: ai, pai,
eu sinto muito por tudo isso que aconteceu com você. E eu sou tão pequeno, né? Eu não sei nada, na verdade eu tenho muito o que aprender. Então eu te peço, me libera. Me libera desse peso que é, né? Você já está carregando tanto por mim. Então eu vou ser pequeno diante de você. E vou procurar com humildade desenhar aqui uma vida diferente. Diferente, não melhor, diferente. Essa é uma das soluções, tá? Daí tem uma pergunta também que veio que diz assim, por que será que eu não consigo me dar bem com meu pai? O Bert traz uma compreensão e a gente estudando muito, a gente observa que as pessoas têm uma mania de atrelar a figura do pai com a figura do homem. E antes desse homem ser pai, ele já era homem primeiro. Quando a gente olha para o homem, a gente começa a deixar brotar no nosso olhar um olhar para uma pessoa que é uma pessoa comum, sabe? Uma pessoa que tem falhas, tem erros, que tentou acertar de muitas vezes, de muitas formas, mas que não conseguiu. E que não deixou de ser meu pai ou seu pai. Né? Então, eu não sei, né? Eu não quero ser reducionista aqui, nem minimizar um problema que eu não conheço. Eu vou responder só uma pergunta com aquilo que intuitivamente me ocorre. Muitas vezes a gente precisa olhar para os nossos pais com amor, com respeito, tirando de lado toda a porção de exigência, de crítica, de dedo na cara. Quando a gente pode olhar para o homem ali na nossa frente, né? E a gente pode separar um pouco essas imagens e olhar para o homem comum, para o homem simples, que sofreu, que também teve problemas com os papais, com o papai dele, com a mamãe dele, com o homem que veio de lá de não sei da onde tentar a vida em São Paulo muitas vezes, ou com um homem que, sei lá, faliu, perdeu dinheiro, né? Com um homem que viu muitas coisas doloridas. Quando eu posso olhar com menos exigência e com mais respeito por esse homem, muitas vezes a relação melhora, sabe? Por uma questão de ordem. Eu vim depois, eu recebi a vida desse homem, então eu vou olhar com respeito para ele, né? E isso vale também para a mãe, tá? Então, dentro da lei da ordem, a gente tem muitas nuances que vão nos causando perturbações na medida que a gente fere essa hierarquia. Agora, quando a gente simplesmente pode encontrar uma postura humilde e respeitosa diante dos nossos pais, pronto. A gente vê a nossa vida fluir, ir para frente, prosperar, né? E aí eu faço um convite, né? Faça essa experiência. Faça essa experiência. Ocupe seu lugar de filho, deixe seu pai ser pai. Ocupe seu lugar de filho, deixe sua mãe ser mãe. Deixem que eles sejam e ocupem os papéis a que, né, competem a eles. Quando a gente quer ser mãe da mãe, quando a gente quer se meter na relação de casal deles, quando a gente quer se meter nas relações do pai, nas traições que aconteceram, quando a gente se vira contra o nosso sistema, a gente fica emaranhado, a gente fica preso, a nossa vida prende e a gente não flui como um rio caudaloso aí para frente, tá? Essa é a lei da ordem.
Segunda lei, lei do pertencimento. Então o Bert observou que essas relações familiares, elas eram indissolúveis. Uma vez que a pessoa tem um filho, aquela criança é filho dela para sempre, né? Uma vez que aquele filho nasceu naquela família, aquela criança pertence àquela família. E a gente vive querendo pertencer. Se você pensar na sociedade como um todo, a gente exibe um monte de comportamentos só porque a gente quer pertencer a determinados grupos, sabe? A gente usa roupas, a gente faz movimentos que fazem parte de grupos, né? E aí rola, em contrapartida, exclusões. Então, não, esse grupo não pode, essa pessoa não pode, essa aqui também não pode, e dentro da família não é diferente. Existem julgamentos morais, né, que excluem os parentes. Então, por exemplo, há famílias que têm alcoólatras. E muitas vezes esses alcoólatras começam a dar problema na família, não sei o quê, e a família decide excluir essas pessoas. É possível excluir? Não. Essa pessoa pertence ao clã. Ah, Paula, mas essa pessoa dá muito problema. Pois é, ela pertence ao clã. E o movimento que a gente precisa fazer diante de alguém assim, de alguém que foi excluído, esquecido, de alguém que não foi visto em algum momento na história da sua família, é um movimento de respeito, de amor, né? É um movimento onde a gente pode simplesmente dizer: eu honro o seu destino, eu honro a sua dor, eu honro os problemas que você tem, eu honro a sua tristeza, eu honro a sua depressão, eu sinto muito por tudo isso, né? E eu sigo sabendo que você tem um lugar no meu coração, te dando esse lugar no meu coração, sabe? Quando a gente exclui, a tendência é que algum ente que vai ainda nascer, né, alguma criança, então se eu excluo o meu pai, que é alcoólatra, provavelmente um filho meu, um filho da minha irmã, né, as crianças têm amor cego pelos avós, pelos pais, e elas não permitem que haja exclusão. Então, provavelmente algum sucessor, vai representar esse avô ou essa avó que são alcoólatras, doentes, enfim, não importa. Todos os que estão excluídos serão representados futuramente por alguém. O Bert observou que essa dinâmica é muito mais comum do que se parece. E aí eu vou responder uma pergunta que me mandaram, que é o seguinte: tive 2 abortos, essas crianças precisam ser reconhecidas? Então, uma família, né, uma mulher, teve um filho, daí ela teve 2 crianças, das quais não ficaram com ela, né, não ficaram na família, e depois ela teve uma 4ª criança. E aí ela me pergunta: essas 2 crianças que não estão comigo, crianças das quais eu sofri abortos espontâneos, mas eu sei que eu estava grávida, elas precisam ser reconhecidas? Sim, precisam. Elas precisam ser reconhecidas, elas precisam de um lugar de amor no coração da família, né? Ai, Paula, mas eu não quero falar que eu tive abortos. Tudo bem, faça o reconhecimento você mesma. Dê um lugar de respeito no seu coração você mesma. Se você sabia que você estava grávida e essa criança, por algum motivo, não ficou com você, faça uma profunda honra, né, por ter sido mãe de uma criança que não ficou com você. É assim que a filosofia enxerga, né? Todos pertencem. Ainda as crianças que não ficaram com a família neste plano, tá? Elas pertencem tanto quanto as crianças que estão vivas.
Por isso que tem uma grande confusão aí de algumas pessoas acharem que constelação familiar e espiritismo caminham juntas. E aqui a gente está falando de coisas distintas, tá? Constelação familiar é filosofia, então observa-se isso. Lembra do exemplo que eu dei? Precisa entrar na piscina para saber como é que é nadar, tá? Então, uma pessoa que vive essa dinâmica, uma mulher que teve um aborto e ela sente todas as dores da perda dessa criança que não ficou com ela, na medida que ela pode dar um lugar de respeito e de amor para esse bebê dentro dela, né, dentro da família. Se ela tiver abertura para falar com os irmãos da criança, se ela tiver abertura para, né, fazer uma pequena reverência em família para essa criança, maravilha, perfeito. Se não, ela mesma coloca essa criança no coração dela e dá um lugar de respeito, essa criança passa a pertencer com todo o amor, tá? Então, assim, quem pertence à família? Irmãos, pais, avós, tios, bisavós, né? Parceiros afetivos, tá? Principalmente quando o parceiro afetivo tinha um vínculo muito grande. Então, essa é uma coisa que muitas pessoas ficam horrorizadas quando a gente fala. Mas quem está no segundo casamento, no terceiro casamento, precisa colocar os primeiros parceiros que teve dentro do coração com respeito. Esses primeiros parceiros pertencem ao sistema, tá? Esse sistema, obviamente, se amplia na medida que a gente vai avançando na vida, né? Então, quem está no primeiro casamento, ok, ganhou mais uma família do lado de cá. Quem está no segundo casamento precisa dar um lugar de respeito para o primeiro parceiro, para a primeira parceira, ainda que tenha sido um casamento que ele julga ter sido um fiasco, né? Não importa, esse primeiro parceiro pertence à família. As pessoas que não estão mais em vida dentro da família pertencem também à família. Crianças que foram abortadas, né, precisam de ter um reconhecimento. Todos aqueles que não são reconhecidos serão representados futuramente por outras pessoas, tá? Então, voltando de novo para aquela dinâmica que eu falei agora há pouco, né? Quando eu tenho, por exemplo, um pai alcoólatra, né? E uma filha, por exemplo, uma filha que detesta o alcoolismo do pai, ela odeia o alcoolismo do pai, ela odeia, ela viu o pai bater na mãe muitas vezes, ela viu muita violência, é um horror, aquele alcoolismo e não sei o que e tal, e ela fala para todos os cantos que ela detesta aquela conduta do pai. E aí, de tanto excluir esse pai, o que acontece? Ela arruma um marido que também é alcoólatra. Então, aqui, a segunda lei sistêmica, que é a lei do pertencimento, ela vai nos mostrar que tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que a gente quer neutralizar, quer tirar da frente, vai achar algum jeito de nos encontrar lá na frente, tá? A exclusão, ela é extremamente negativa para a pessoa que exclui e para o sistema todo, né? Quem exclui se empobrece, quem inclui se enriquece, certo? E essas são coisas que a gente precisa de devagar e colocando no nosso coração, porque num primeiro momento, às vezes a pessoa já dá uma negativa. Não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso dar um lugar de respeito para um bêbado. Ok. Se você não pode, neste momento, não tem problema. Futuramente, você faz novas tentativas, ou você colhe os frutos
da exclusão, né? E eu digo isso com maior respeito, com maior cuidado, porque eu vejo isso, né? Eu vejo isso no consultório. Pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas com sérios problemas mentais, de saúde mental, porque simplesmente se desconectaram da família com exigências, com julgamento, com raiva, com desamor, né? E aí elas colhem os frutos, muitas vezes dos insucessos, das dores, das doenças, né? Funciona mais ou menos assim. E aí a última lei, que é a lei do equilíbrio, que o Bert observou que entre os casais, e a gente pode dizer também que nas amizades, nas relações profissionais, a lei do equilíbrio, ela rege esse tipo de relacionamento, né? Trata-se do equilíbrio entre o dar e o receber. Então o Bert notou que muito mais do que o amor, o que mantém uma relação é o equilíbrio entre o dar e o receber. Quando eu dou uma coisa positiva para alguém, nas amizades, quando eu dou uma coisa positiva para o meu parceiro afetivo, para a minha parceira afetiva, quando eu dou uma coisa positiva no meu trabalho, eu gero uma necessidade, um desejo de compensação daquilo que é positivo. Então eu dou algo positivo e aqui eu dou algo de volta. Então o relacionamento ele tende a crescer. Agora, óbvio, tem os desequilíbrios associados à lei do equilíbrio. Então, quando eu me dou demais, daí, né, para os bonzinhos de plantão, para aquelas pessoas que fazem muito, ai, mas eu gosto de ajudar, eu gosto muito de ajudar, eu tô sempre disponível e tudo, então a pessoa faz tanto, se cansa, fica doente, né? E cria um abismo nessa relação. Cria uma distância que esse outro que está aqui na relação fica impossível de alcançar, sabe? Então, no fundo, os ajudadores compulsivos, as pessoas que, ai, mas eu estou muito disponível sempre, eu ajudo muito, eu faço muito, não sei o que, não sei o que. Eles estão, na verdade, muitas vezes querendo, né, encontrar a mamãe aqui no relacionamento, querendo agradar, bajular e muito mais do que estabelecerem uma relação saudável de troca, né? Então, qual é a chave aqui? Qual é a saída aqui? É procurar manter o equilíbrio. E para isso, gente, a gente tem que ter muita coragem, sabe? Porque as pessoas entram numa pira de querer realizar pelos outros. Ah, mas eu vou fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E não permitem, não dão espaço para que o outro faça algo de bom em troca. Então vira uma coisa tenebrosa. E quando esse outro, muitas vezes por falta de dignidade, vai embora da relação, esse aqui que fez muito reclama. Fala, nossa, eu fiz tanto para essa pessoa, tanto, eu fazia de tudo para essa pessoa e mesmo assim ela foi embora. Claro, gente, você não recebeu, você não estabeleceu uma relação de troca. Você quis se sobressair, você quis fazer mais. Quando a gente quer estar numa relação, a gente precisa de entender que esse outro tem que ter espaço também para fazer, né? E aí o Bert Hellinger trouxe uma compreensão também bem importante que tem a ver com dar o troco, que isso é aterrorizante para algumas pessoas, mas é muito mais simples do que a maioria pensa. Então veja, você está numa relação lá de casal, vamos colocar a relação de casal, né? E aí, veja, cada casal tem uma dinâmica, tá, gente? Cada casal tem um universo. E aí, quando o casal vem no consultório, a gente diz: encontrem um jeito de se equilibrarem. Então,
Lógico, o bom, o suprassumo, o legal seria que eles fossem fazendo coisas positivas um para o outro e na medida que isso vai acontecendo, o relacionamento só cresce, só melhora, só evolui. Mas aí alguém dá uma mancada. Aí o Bert diz assim: alguém dá uma mancada. Puf, como se descesse um degrauzinho aqui, vamos colocar assim. Quando esse alguém aqui dá uma mancadinha e desce um degrauzinho, esse outro aqui, se ele quiser se manter no relacionamento, se ele achar que ele pode esquecer isso aqui, se ele achar que dá para passar por cima disso aqui, ele procura dar um troquinho. Não abaixo aqui, tá? É um troco pequenininho. É só para tentar puxar essa pessoa aqui para cima de novo, tá? Aí algumas pessoas falam assim, mas Paula, mas como assim? Eu vou dar um troquinho? Como assim? Eu falo, ai gente, sei lá, sabe? Vocês têm o hábito de ligar um para o outro o dia inteiro? Não liga um dia. Você tem o hábito de fazer a janta ou dele fazer a janta? Não faz a janta. É um troco pequenininho. É só para deixar subentendido no relacionamento que algo ali não ficou legal. Mas que dá para retomar o equilíbrio. E aí então ambos podem novamente retomar o equilíbrio, né? Aqui, os problemas mais comuns que acontecem é justamente quando na relação de casal, na relação de amizade, na relação profissional, alguém acha que fez muito mais do que o outro, né? Então, condutas, por exemplo, às vezes a pessoa ganha muito mais que o outro e aí resolve pagar a faculdade do outro, resolve fazer algo muito grande para o outro, né? Muito grande a ponto desse outro não conseguir alcançar. Então, isso muitas vezes coloca a relação em perigo, né? Porque perde-se a dinâmica das trocas, tá? É isso. A dinâmica da constelação familiar, ela é muito ampla e ela traz uma riqueza muito grande para quem vê, quem pode ver presencialmente um grupo, participar como representante, né? Ou para quem faz individualmente. Só que chega um momento da vida, como eu me coloco hoje, em que eu percebo que quanto mais eu estudo, mais eu ajusto minha postura. Então, tem algo importante que a gente precisa fazer todos os dias. E eu gosto muito de deixar essa máxima para os meus pacientes, para os meus amigos, para as pessoas que convivem comigo. É um questionamento. Então, para a gente ir fechando, eu vou deixar esse questionamento. Observe-se. Você está realmente no seu lugar na sua família? Então veja, se você é filho, você está mesmo fazendo as coisas que compete a um filho fazer? Ou você está fazendo coisas que compete ao pai fazer, à mãe fazer? Dentro do relacionamento de casal, você está no seu lugar? Ou você está querendo ser mãe do seu parceiro, pai do seu parceiro, filho do seu parceiro, amiguinho do seu parceiro? Quando a gente ocupa o nosso lugar com tudo que vem, com as consequências, com as coisas positivas e negativas, a tendência é dar mais certo, né? Então, eu sempre questiono, você está no seu lugar? Observe-se. Observe-se em que momento você está saindo do seu lugar, em que momento você está dando palpite a mais do que você tem que dar nas coisas dos outros, em que momento você está fazendo menos
na relação de casal, muito menos. Em que momento você está desequilibrando, por exemplo. Nas relações profissionais, a sua entrega é justa para aquilo que você ganha, né? Uma coisa que eu esqueci de falar. Às vezes o descontentamento no emprego da pessoa está associado a ele fazer muito, a entrega ser grande, né? A responsabilidade ser muito grande e aquilo que ele ganha ser muito pouco. Então ele se sente mal, deslocado, no lugar errado, não é reconhecido, o trabalho não serve mais, então é hora de rever, né? Esse emprego que eu estou me oferece aquilo que eu ofereço de volta? Ou eu estou criando um abismo, eu faço um monte e isso não me dá retorno? Né? São coisas assim para a pessoa rever sempre. A gente, olhando para as leis, e eu quero explorar um pouco mais cada lei, os temas, a gente traz ilustrações importantes, né, sobre histórias que eu já ouvi, que eu já vi, que eu já ajudei a olhar, né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa fazer é olhar honestamente para o nosso sistema familiar, olhar para aquilo que foi, do jeito que foi. Você pode, por muito tempo, ter achado ruim, mas foi assim. E se você der um lugar de respeito no seu coração, você vai ganhar força com isso. Força e fluidez na sua vida. Muitas vezes o que a gente precisa é só dar um lugar de respeito para aquilo que foi, que a gente julgou ser negativo lá atrás. A gente só precisa abrir um espacinho dentro da gente e colocar aquilo dentro da gente como se fosse uma pedrinha, uma pecinha de quebra-cabeça que está faltando. Não adianta a gente fugir daquilo que foi sombrio na nossa família, porque isso encontra a gente lá na frente. Está mais do que comprovado, eu vejo isso todo dia, né? E todas as exigências que a gente faz contra o nosso sistema, sabe? Quando a gente olha para trás, para os nossos antepassados e a gente julga de forma taxativa, quando a gente é bravo com os nossos antepassados, quando a gente cria resistências, quando a gente se afasta, quando a gente exclui, isso atrapalha a nossa vida, né? E aí você pode me perguntar muitas vezes e pode dizer, poxa, mas e se eu fui abusada sexualmente? E se acontecia violência? E se meu pai sumiu e eu nunca mais vi? Bom, existem milhões de nuances. E eu preciso ter também muito respeito em relação a cada destino que aparece no meu consultório, porque eu não consigo explicar de maneira macro aquilo que é micro, né? Cada caso precisa ser olhado com amor, com respeito e com o máximo de atenção que eu puder dar. Então, só responder perguntas assim e tudo, eu sei também que eu corro o risco de estar sendo muito reducionista, tá? De qualquer maneira, eu quero deixar esses ensinamentos que um dia eu aprendi lá atrás e que fazem total sentido na minha vida hoje, nos meus atendimentos. Então, na medida que eu me ajusto e eu ajusto a minha postura, eu entendo que a minha vida fica mais leve, eu consigo ser mais feliz, mais próspera, só porque eu deixei o julgamento de lado, só porque eu deixei as exigências de lado, só porque eu aceitei os outros do jeito que eles são, né? Sem querer mudar os outros. Eu só posso mudar a mim mesma. A conduta, eu só posso mudar a minha, né? As dos outros não. Eu não posso nem mudar a conduta dos meus pacientes. Eu posso fazer um convite para que eles mudem a conduta deles, mas eu não tenho esse poder de mudar a conduta de ninguém, né? No consultório eu faço convites.
Experimenta essa conduta, experimenta aquela conduta. Você já experimentou aquela outra conduta? E na medida que a pessoa faz essas experiências na vida dela, né? Vou usar a primeira metáfora lá. Quando ela entra na piscina para nadar, daí ela pode ter uma nova visão, mais ampla da vida, das leis, da fluidez que ela precisa daquele momento para frente. Tem uma frase aqui que eu quero ler, da Luísa. Tem uma amiga que foi abusada e por isso ela se afastou de toda a família. Eu quero fazer um pequeno comentário aqui. Engasguei. Engasguei, gente. Não vou conseguir. Vou. Acontece, né? Tô com o ventilador aqui na minha cara. Bom, eu quero fazer um comentário sobre isso, porque a constelação familiar, ela fala pra gente olhar com respeito, mas de nenhuma forma a gente precisa, existe uma obrigatoriedade da gente conviver em ambientes onde a gente sofreu qualquer tipo de violência. Então, o afastamento eu vejo como, assim, com bastante respeito, né? Como é que eu vou conviver num ambiente onde eu fui abusada? Mas eu só preciso lembrar que aquela é a minha família, independente daquilo, da moral, independente dos paradigmas que regem a sociedade. Dentro da filosofia das constelações familiares, por algum motivo, alguns destinos são muito pesados. E eu, como facilitadora do método, da técnica, eu olho para esses destinos com bastante respeito, com bastante reserva e tomando bastante cuidado. Estou aqui escolhendo as palavras, né? Porque a violência, ela é muito doída para a vítima, né? Só que quando a gente é capaz de olhar só para trás e com respeito só, compreender que foi daquele jeito e que a gente concorda e que agora, do lugar onde a gente tá, a gente pode fazer algo diferente para frente, aí a gente muda a nossa concepção. Então esse é um jeito de ver, né? Esse é um jeito de ver. Mas lógico, a gente precisa olhar para cada caso nas suas particularidades. Certo? Engasguei feio, gente. Pelo amor de Deus. Tomei água já. Obrigada. Bom, gente, eu preciso encerrar. Eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que mandaram perguntas, questionamentos aí. Eu quero trazer mais vezes esse tema, porque é um tema que enriquece muito, que traz muita clareza sobre esses sistemas familiares. E aí eu vou procurar trazer temas específicos. Então a Luísa está dizendo aqui, ela tinha só 6 anos. Bom, é isso. Quero agradecer a todos, pedir desculpa pelo engasgo, acontece.
e dizer obrigada. A gente se vê por aí, tá bom? Vou deixar a live gravada, quem quiser ver, quem quiser mostrar para alguém, coloca lá, manda o aviãozinho e a gente se vê, tá bom? Um beijo grande. Obrigada, gente. Tchau, tchau.